a gente está começando mais um podcast sobre arquitetura corporativa. Eu sou o arquiteto Bruno Moraes e eu vou conduzir essa entrevista. A gente está aqui no estúdio do Clube Casa Design, por Saint-Gobain, e hoje o entrevistado é o César Carrer. O César, ele é Facility da Volkswagen Serviços Financeiros. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, ele já está me explicando que não usa mais essa nomenclatura de Facility, mas daí vamos deixar aqui para o decorrer do podcast. César, obrigado por ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo. Queria te agradecer por estar aqui com a gente. É isso, prazer. Obrigado, Bruno. Os colegas que estão nos assistindo aí, eu sou o César Carrer, trabalho na Volkswagen Financial Services Brasil, né? Entrei lá em 99, passei por várias áreas, né? E na área de gerenciamento de projetos, eu sou da área de TI por formação, e fazia implantação de sistemas e gerenciamento de projetos, né? E com o gerenciamento de projetos comecei a tomar conta dos projetos de RH e alguns deles, né, ligado à área de obras, à área de novos layouts, aquisição de alguns serviços, e foi um, foi dois, foi três, e acabei, né, assumindo a área em 2011, né? E para falar um pouquinho, né, da evolução, né, do nome que você falou, quando eu assumi a área, ela chamava-se Administração de Serviços. Então nós já fizemos a primeira repaginação, né, levamos o nome a Facilities e Serviços, tá? E assim foi até praticamente novembro do ano passado. E qual que é a diferença notória, né, desses dois nomes, né, Bruno? Quando você fala de facilities, você fala de infraestrutura, né, no plural. Então, é tudo que uma empresa precisa para trabalhar. Então, o posto de gasolina tem facilities, o banco tem facilities, o hospital tem facilities. Cada um tem a sua infraestrutura. E no nosso caso, facilities é serviço, porque a gente tem serviços que também, apesar de não estarem associados a facilities, eles também são necessários. Alimentação, transporte, etc. e tal. Isso é feito pela minha área. Vindo a pandemia, né, a gente acabou passando a ter um trabalho de forma híbrida, né? E aí como é que fica a facilities? Eu tomo conta de uma infraestrutura onde o empregado não vai, o funcionário não está lá, né? Então assim, já não casa mais, porque nós passamos a tomar conta, inclusive, da área de trabalho dentro da casa do funcionário, até onde a gente consegue. Então, por bem, o que nós fizemos, né? A área passou a se chamar Workplace, porque agora não tem mais infraestrutura predial. Workplace é onde você trabalha, o local de trabalho. Você pode estar trabalhando na sua casa, num coworking, dentro da sede da empresa, né? Então nós vamos de alguma forma te dar suporte no teu workplace, onde você trabalha. E agora a área chama-se Workplace Bem-Estar. E de onde que vem o bem-estar? De todos os serviços associados para que o funcionário se sinta bem na hora que ele está trabalhando conosco, durante a jornada dele. Tá? Porque mudou completamente, né? Agora, pandemia, né? As empresas devolveram espaços de escritório, enfim, é bem isso que você está falando. Então, o nome já não condiz com o que era a função ali, né? Exato, mudou bastante, né? Eu tenho 53 anos, então eu, né, trabalho desde 1985, né, passei por algumas multinacionais, pela DuPont, pela Rolls-Royce, desde 99 agora no grupo Volkswagen, tá? Eu notei todas essas mudanças, né? Eu venho de um momento em que não tinha computador na área, depois tinha um para a área e depois um para cada um, e assim sucessivamente. E realmente a pandemia fez algo inusitado com todos nós. Né? Acelerou, né? Exatamente. Absurdo. Algo que a gente treinava e não implementava, né? Que era o teletrabalho. Muito legal. Você que está querendo trabalhar com arquitetura corporativa, é super importante o que o César acabou de dizer, porque se você for prestar serviço para uma multinacional ou uma empresa grande, provavelmente vai ter um funcionário, né, com a função que o César exerce ali no grupo da Volkswagen, e provavelmente você vai tratar de layouts, da reforma com essa pessoa. Então, eu vejo muitos arquitetos, engenheiros, designers, que às vezes nem conhecem que tem essa função dentro das empresas, né? Então, provavelmente, se você quer trabalhar com corporativo, essa é a pessoa que você provavelmente vai tratar de todos esses assuntos dentro de uma empresa. E eu trouxe o César aqui
Porque eu já trabalhei um bom tempo com o César, né? Eu vou até emendar o próximo assunto. Eu fiquei, acho que mais de 2 anos dentro da Volkswagen ali, porque foi feito um retrofit. Foi feita uma reforma no prédio inteiro, né, que daí envolveu muita infraestrutura, envolveu layout. Então isso foi uma reforma muito grande que o César ficou responsável por toda essa gestão. E eu queria que você contasse um pouco sobre como que você conseguiu, né? A gente está falando de uma reforma praticamente do prédio inteiro, de todas as áreas, com as pessoas trabalhando. Como que foi esse desafio? Olha, Bruno, desafio foi o que não faltou lá, né? Eu vou fazer um exemplo que todos vão usar, um exemplo que todos vão entender. Quando a gente reforma a casa da gente, nós morando lá é uma coisa. Quando nós não estamos, a gente comprou a casa está vazia, é outra totalmente diferente. Então, na época, nós tínhamos cerca de 550 funcionários trabalhando diariamente e chegou a hora de reformar o prédio, tá? Então, assim, a gente teve primeiro um planejamento de projeto, depois um planejamento de movimentação, planejamento de materiais, né? Planejamento de pagamento, de aquisição. E não é diferente, né, na gestão de um projeto, você fatiar essas coisas. Então, o que eu fiz? Né? Então, tinha uma empresa, né, que foi contratada para fazer a realização das obras. Ela nos auxiliou na identificação dos fornecedores, fez a concorrência com a nossa auditoria, né, e a nossa área de compras é que fazia a aquisição direta. Né? Com isso, a gente diminui muito o custo, porque se eu peço para a construtora adquirir um material, né, para aplicar na obra, eu não estou falando do material grosso, do cimento, né, do forro, as coisas. Estou falando de um mobiliário, de um equipamento eletrônico. Se eu peço para ela fazer isso, ela pode fazer, mas depois, na hora dela instalar, ela vai ter serviço, ela vai ter o equipamento. Isso acaba deixando a obra mais cara. Né? E quando a gente está próximo da compra, a gente fala, ó, eu quero assim, eu quero assado, você vê chegar. Então, assim, peguei a minha equipe, falou, bom, você vai ser responsável pelo recebimento das notas fiscais, fui montando todos os processos, né? Você vai fazer auditoria de estoque a cada vez que o material chega, para a gente poder liberar pagamento, e assim sucessivamente. Mas... Desculpa te cortar, isso que você está falando é super importante, porque eu vejo que lá na Volkswagen vocês trabalham dessa forma, mas quase todos os clientes, vamos falar assim, grandes, multinacionais, também trabalham, porque eu participo de outras, eu vou em concorrência, né, para fazer serviços de obras, de projeto, e eu vejo que eles já deixam claro na concorrência exatamente isso que você está explicando. Então, a construtora ou o escritório de arquitetura que for executar a obra, ele fornece ali os insumos básicos, né, a areia, cimento, placa de gesso, tinta, tudo, mas o mobiliário, as cadeiras, isso o cliente acaba comprando direto, que é exatamente isso que você está explicando. Então, essa daí é até uma outra dica importante para quem quer trabalhar aí com arquitetura corporativa. O mercado, ele trabalha dessa forma, e quando as pessoas falam, o turnkey é dividido assim também, né? Não é porque o cliente está comprando direto esses itens que não deixa de ser turnkey. O turnkey é a construtora ali fazer toda a gestão disso daí, ela vai lá, quantos móveis precisam, acompanha a data de entrega, mas aí o cliente acaba comprando direto, que é exatamente isso que você está explicando. Perfeito. Eu vou usando alguns exemplos aqui ao longo da nossa conversa, é a mesma coisa que você comprar um sofá. Ninguém compra sofá pela internet. Pode até comprar, mas primeiro ele vai lá na loja, vai sentar, vai ver se é macio, Exato. Como é que é, se ele é legal. No corporativo é a mesma coisa, só que a gente usa um termo diferente, a gente monta um mock-up. Então, os fornecedores de cadeira vão até lá e mostram as suas cadeiras, o mobiliário, né, vai lá e mostra o seu mobiliário, a gente vai conhecer... que eu acho que é até pior o corporativo, porque você deu o exemplo da residência, se você errar e comprar um pela internet, você está comprando um. Né? No corporativo, a gente está falando... Do volume. Do volume. Como exemplo, a gente comprou 800 estações de trabalho
Imagina errar. Alguns milhares de cadeira aí, né? Então realmente você errar na mão, você erra no volume, tá? Mas o mundo corporativo é assim, ele tem mockup, então assim, ele tem algo similar como conceito, mas no ambiente é muito diferente, muito diferente. Pegando o gancho que você disse, né, para umas diferenças, né, do corporativo para o residencial, né? Quando nós vamos fazer o residencial, a gente analisa, né, a pessoa que vai morar lá, o que ela gosta, que tipo de cor, etc. e tal. Quando você vai para o corporativo, você primeiro coloca o funcionário no centro do projeto. Em segundo lugar, os processos que esse funcionário vai precisar executar. Então eu já sei do que é necessário para o ser humano se sentir bem, e depois eu sei o que ele precisa executar. Se é mais digital, se tem mais papel, se tem mais impressão, se tem mais movimento, deslocamento. Aí eu vou ver como é que funciona isso tudo. Tem guarda de documento? Não tem, né? E aí, por último, sim, né, a hora que você tem essas duas premissas, aí entra, né, a tua equipe de arquiteto e fala assim, bom, eu vou unir o que a empresa precisa para uma coisa agradável, num projeto arquitetônico, né? E daí, né, se desenrola tudo que você quando imagina. a gente fala de empresa, né, primeiro tem a questão da empresa, qual que é a imagem corporativa da empresa, o que ela almeja, né, na questão do ambiente que vai ser feito. E também tem o que você está comentando, tem as particularidades de cada departamento. Então, será que a auditoria pode ficar no meio misturado com a outra equipe? Será que vai dar algum problema isso? Compras, enfim. Então, aí você precisa analisar caso a caso, né, para conseguir montar esse layout. Então, vamos dizer que assim, é um projeto com vários clientes, né? Exato. Foi muito bem observado. A gente vê empresas, por exemplo, em que você vê que a liderança tem sala formal, com porta, uma mesinha dentro da sala, ar-condicionado, né? Nós optamos, né, quando nós fizemos essa reforma, em acabar com as salas. Só quem tem sala realmente é diretor, né, e os nossos managing directors. Mas toda a liderança tem uma mesa sem sala, ela fica de cara, próximo da sua equipe. Cara, isso traz uma sinergia maravilhosa. E antigamente, né, se queria muito uma sala. Hoje, se você perguntar para um líder, né, lá nosso, cara, não quero sala, eu quero isso aqui. Quero ficar perto. Completamente o conceito. Total. E a gente vê toda a evolução, o dress code, a falta de a gente não ter mais sala, não ter barreira, ter proximidade, né? Isso tudo corrobora, né, com bons resultados para a empresa, não só o financeiro, mas resultados, né, de ser uma empresa atraente para o mercado, de ser uma empresa que transmite modernidade. Tá? A gente tenta... produtividade também, né? Porque isso que você está me falando do gestor estar próximo da equipe, influencia na equipe ali também, ela tá vendo o gestor dela ali próximo, né? Então isso acaba até incentivando, né? O meu gestor senta junto comigo. Vou até aproveitar que você falou isso, né? Que a gente viu boas vantagens, né, do home office, né? Então as pessoas passaram a ficar um pouco mais dentro de casa, tiveram um convívio familiar um pouco mais próximo, perderam aquele tempo, né, de deslocamento até a empresa. Então tem muitos aspectos positivos, mas quando você fala no corporativo, você acaba perdendo um pouco, assim, é mais difícil de você manter a cultura da empresa com todo mundo espalhado. E tem uma coisa fundamental, quando a gente vai fazer a transmissão de conhecimento, principalmente para um entrante, mais difícil, um estagiário, um jovem aprendiz, né, que a gente tem lá, o aprendiz administrativo, que é uma outra categoria, né? Quando você está no dia a dia, a pessoa passa na sua frente, tira uma dúvida, pergunta, e você vai ensinando, e a pessoa vai vendo o teu estilo de resolver os problemas, ele vai pegando o teu jeito. Quando você está em casa, você não fica online 24 horas, né? A pessoa te procura, conversa. Tem muita gente que mudou de empresa bem no pico ali da pandemia, às vezes ela nem conhece as pessoas que ela trabalha ali, né? Ela nunca foi na empresa, só por videoconferência. Entendi. É isso aí mesmo. É isso aí, né? Então assim... Né?
você perde muito, né, com isso, com a distância, né? Então a gente tem que ver como equilibrar tudo. Perfeito. É o equilíbrio. É, Né? É o equilíbrio. É pegar o melhor dos dois mundos. Né? legal. E ter a flexibilidade, né? Sei lá, independente de quantas vezes você vai ao escritório, você combinar com o funcionário, né? Tá bom, se acha melhor não ir na quinta e na sexta, legal. Então essa parte da equipe vem na segunda e terça, sucessivamente, né? Fazer um negócio bacana. Isso faz a diferença. Total. E voltando um pouco ao assunto do retrofit, como que você conseguiu organizar? Porque assim, foi um retrofit da empresa inteira, né? Então a gente está falando desde alteração de imobiliário, desde infraestrutura do prédio, reaproveitamento de água das chuvas, refeitório. Como que foi essa gestão, essa organização? Você acabou envolvendo mais pessoas, reuniões semanais? Como que para você conseguir delegar um projeto desse tamanho, que é um baita de um projeto grande, né? Perfeito. A gente traz até um pouco da experiência, você vai lembrar disso, quando nós fazíamos os nossos regionais, que hoje são digitais, mas nós tínhamos os escritórios pelo Brasil, montava, desmontava, reformava, tal. Então tinha um pouquinho, né, de todo o aspecto de administração, a gente já tinha um pouco daí. Mas foi fundamental reuniões semanais, onde a gente tinha as equipes de engenheiros e arquitetos, pessoas de TI, pessoas de serviço, por exemplo, quando eu vou fazer uma reunião de restaurante, vou pegar aqui o exemplo que você citou, eu trazia gerente do restaurante e um escritório de arquitetura que nós contratamos especialmente para fazer restaurante, que era o negócio. Né? Exatamente. Tá? Então, e assim ficou muito bacana isso. Quando a gente foi fazer os ambientes fechados, por exemplo, você citou da auditoria, nós vamos perguntar como que era a melhor forma, né, deles trabalharem, interagirem, né, porque de fato algumas áreas ainda são fechadas pelo tipo de assunto que tratam. Né? Então assim, a gente tem o aspecto da gestão, que é fatiar cada um dos temas e trazer sempre o teu stakeholder, aquele cliente que está esperando a tua entrega. Tá? Porque se eu não perguntar para ele o que ele espera, eu posso entregar a melhor coisa do mundo, na minha opinião. O cara vai falar, o que eu faço com tudo isso maravilhoso que você me entregou, se não é o que eu preciso? É diferente. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Nós apresentamos para toda a empresa, né, como ficariam os escritórios. Nós temos lá uma área de descompressão em cada um dos andares, né, onde nós montamos uma copa e tal. E numa das apresentações, uma funcionária, uma colega nossa, falou assim, tem pia, César? Pia, não. Pia, colocamos um monte de coisa aqui, né, para você tomar um café, esse é um lanche e tal, mas não tem pia. Aqui, pia. Mas onde que eu vou lavar minha caneca depois? Até o sanitário? É agradável, não? Tem o toalete para lavar minha caneca. Ele chama Pia da Camila. Aí a gente começou a colocar em todas, né, porque foi a colega que acabou perguntando para a gente. Fundamental perguntar para as pessoas que vão utilizar. O cliente é o centro. Quem sabe melhor ali da particularidade daquela área é quem vai usar aquele ambiente. Né? Exatamente. Cada um tem um número de pé. Se eu te perguntar aqui no meu calço, eu não preciso adivinhar e deixar folgado ou apertado. Com certeza. Faz total diferença. E eu lembro um detalhe importante, até quando a gente participou muito desse processo do retrofit de compras. Eu lembro que o pessoal de compras participava dessas reuniões também. E eu até prestando serviço para outros clientes, eu vi que isso é uma carência também. Em outros lugares que eu vi que às vezes eu vejo que as pessoas não entendem muito. Então, por exemplo, às vezes você vai comprar, vamos supor, um item aí para a empresa. Um item referente à obra, o que você está executando ali, a reforma do andar. Você pode declarar esse item como uma despesa ou como um investimento. E eu já vi diversos clientes, lógico que eu não vou mencionar nomes aqui, e eu já prestei serviço que não faziam ideia da diferença. Ou não estavam envolvendo as pessoas adequadas, porque, né, conseguiriam ajudar. Simplesmente estavam comprando para obra e declarando ali como uma despesa, enfim. E tem uma diferença muito grande, né? Você
você organizar isso, o que você está comprando ali como despesa e investimento, né? Legal, muito importante isso. Eu acabei me valendo da minha experiência, né? Eu tenho um background de processos muito grande de gerenciamento de projeto. Antes de nós começarmos a execução, fica a dica aqui, nós fizemos uma reunião específica com o pessoal de contabilidade e contas a pagar. Por quê? Eles é que vão saber do fluxo do dinheiro, eles é que vão falar, bom, eu vou abrir uma conta contábil, né, onde ela pode ser transitória ou não para esse projeto. Contas a pagar tem que saber o volume que vai chegar para ele, né, de faturas, etc e tal. E aí, o que acontece? Quando você une a contabilidade, normalmente alguém do tributário vem junto. A legislação tributária, antigamente, era assim, você comprava um bem, vou dar um exemplo hipotético aqui, de 500 mil reais. E para você fazer aquele bem funcionar, um equipamento de ar-condicionado, por exemplo, tá? Você gastava 300 mil reais. Tá? Então, a legislação falava assim, ó, você pode ativar esses 500 mil, e aí você faz um diferimento pelo tipo, pela natureza da compra que você fez. E os 200 mil, não. Passado o tempo, essa lei, ela se modernizou. Então, assim, tudo que você usa de despesa para ativar aquele bem que você comprou, você pode ativar também. Então, neste exemplo aqui, eu poderia ativar os 500 do ar-condicionado e os 200 da instalação. Junto os dois, eu ativo na contabilidade 700 mil, e aí eu faço o diferimento, 60 meses, ou enfim, né, pelo tempo que a contabilidade classificar. Aí você ativa o item que você comprou, vamos dar nomes aí, o ar-condicionado. Perfeito. E a instalação do ar-condicionado. Aí você junta a instalação com o equipamento, é isso? Posso te dar um exemplo prático? Nós compramos antes da pandemia, e por conta disso não fizemos a instalação, nós compramos um grupo de geradores, tá? Para a gente poder equipar o prédio. Na época eles custaram aí perto de 1 milhão. Tá? E não fizemos a instalação deles. Provavelmente devemos fazer mais adiante. Essa instalação deve custar na faixa de 1.300.000, 1.400.000 também, tá? Vou imaginar 1.400.000. Então o que acontece? Se eu tivesse feito tudo ao mesmo tempo, eu poderia ativar o 1 milhão que eu gastei dos geradores, mais 1.400.000 que eu precisei para ativar ele. Seriam 2.400.000. E aí a contabilidade fala assim, bom, por esta natureza de compra, nós vamos ativar por 60 meses. E aí eu vou fazer o diferimento de uns 60 avos desse valor investido. Ou pode ser diferente. Vamos fazer pelo tempo do contrato de locação, que o nosso prédio ele é alugado. Então nós podemos fazer por 80 meses. A recomendação é contábil. E onde que isso muda? Muda no balanço da empresa. Na hora de você apresentar o resultado anual é totalmente diferente. Né? Você apresentar uma despesa, você vai ter que separar aquilo que é dedutível do que não é dedutível. Então, assim, é muito importante para a empresa o aspecto financeiro. Muito. Às vezes tem até, talvez, empresas que estão escutando a gente que, dependendo de como você declarar isso, você até está gastando mais dinheiro tributário, né? Perfeito. Então é só você saber onde locar cada item. Você também está gerando um patrimônio também, né? Para a empresa. Exato. Nós não temos atividade fabril, né? Eu trabalho na unidade financeira do grupo, é diferente da fábrica, né? Mas quando você faz isso numa unidade fabril, por exemplo, que certamente vão ter empresas nos assistindo, você joga isso na depreciação do projeto. Então você faz um produto novo, essa depreciação de tudo que você usou para montar aquele processo, para produzir aquele bem, né? Ele também tem uma amortização ao longo do tempo. Tá? E aí seriam muitos detalhes para a gente entrar aqui, mas faz muita diferença para a saúde financeira da empresa. Né? Então, assim, não podemos nos esquecer que temos um cliente que é funcionário, mas nós temos um outro cliente interno que é a própria empresa, que ela quer que você faça o melhor, né, o mais saudável para aquilo que é necessário. Até você está comentando isso, eu estou lembrando de uma obra que eu fiz, um cliente grande também, é uma multinacional, e eles estavam comprando equipamentos de ar-condicionado, era para fazer a reforma, bastante equipamentos, era o técnico. E aí realmente eu lembro que eles foram verificar, foram lá ver com compras, tributário, e deram um passo atrás. Que legal.
Eu brinco que antigamente a legislação ela separava o prego da martelada. Agora você pode ativar os as duas dois. coisas. Né? E é muito importante. Então, e agora eu tava pensando aqui, para, por exemplo, uma empresa como a Volkswagen Serviços Financeiros, ou até, vamos falar do grupo, né? Tem a montadora, tem a Audi. Quais são as exigências para um arquiteto que está querendo prestar serviço para uma empresa do tamanho de vocês, ou serviço de projeto e de obras, né? Como que é essa... tem uma qualificação? Como que funciona isso? Legal. A gente tem um trâmite burocrático que todas essas empresas têm que seguir, né? São trâmites onde você demonstra balanço, onde você demonstra experiência, idoneidade, né? Você tem que ter idoneidade social, tem todos os seus tributos pagos, tal. E você tira um DUNS Number, né? O DUNS Number é cadastrado no grupo e você pode fornecer para o grupo, né? Que inclusive eu precisei tirar para prestar para vocês. Exato. E é uma certificação que você faz na Alemanha, né? Então não é uma coisa tão simples assim. Fornecedores é um item levado muito a sério, tá? Principalmente quando você fala das responsabilidades sociais. Então, assim, nós pegamos empresas para trabalhar conosco em que você não precisa se preocupar com os EPIs, com os treinamentos. Então, você vai fazer um reparo elétrico, nós vamos exigir, né, que o eletricista ele tenha o treinamento de NR10 para poder nos atender, senão não passa pela porta. Nós vamos fazer auditoria de EPI para ver se as pessoas não estão trabalhando com o sapato de segurança, estão trabalhando com tênis, eles têm os EPIs adequados para aquela atividade. Uma grande dificuldade que a gente tem, porque são compras sazonais, o nosso prédio tem 9 andares, é a troca de vidro. Né? Então quebra um vidro, trinca, né? A gente tem a troca de vidros em altura. Nós temos uma série de exigências que às vezes um fornecedor pequeno não consegue nos atender. E a gente vai até encontrar um. Segurança, né? Questão de segurança e não adianta, é inegociável. Não entrou com EPI, nem com treinamento, a gente não... E vocês chegam a analisar, por exemplo... algum prestador de serviço ou que vocês estão comprando ali para a empresa, a cadeia também, se por exemplo aquela empresa tem uma política sustentável. Sim. Então, imagina que eu vou comprar mobiliário, tá? Então, a origem da madeira, né? Aí a gente entra depois em tudo aquilo que eu falei para você nas responsabilidades sociais de trabalho infantil, trabalho escravo, tá? Mas principalmente, né, a Volkswagen Financial Services, agora a gente tem uma executiva para tratar de ESG especificamente, né, que é um ponto que está em pauta para o grupo inteiro. Então nós queremos saber toda a cadeia, tá? Toda a cadeia. Para você ter um exemplo, nós compramos um brinde no final do ano para funcionários. Nós exigimos que a sacola para o funcionário levar o brinde fosse certificada. Então, assim, tudo que a gente consegue avançar, então vamos falar de emissão de carbono, vamos falar de material reciclável ou a ser reciclado, que é um descarte, o que a gente faz com aquilo que sobra no restaurante, que nós estamos em contato com o nosso parceiro, para ver o que a gente consegue fazer. Tudo que a gente tem de possibilidade de averiguar, né, naquilo que a gente está comprando, a gente faz. E se eventualmente a gente fica sabendo de algo que não está de acordo com o que a gente precisa, levanta a mão. E se não for ajustado, a gente rompe o contrato. Com certeza, e acontece mesmo. Porque eu lembro quando eu precisei fazer esse registro, DUNS Number, já faz um filtro absurdo ali de política sustentável, você tem, né, trabalho escravo, enfim. Ele é uma série de requisitos ali só para você conseguir tirar o... Perfeito, é isso aí mesmo. E cada vez mais isso é necessário. Se você quer ter responsabilidade social, né, você tem que imaginar o seguinte, que os funcionários de uma empresa,
ou eles têm um contrato CLT, ou eles têm um contrato de prestação de serviço, ou eles têm uma contratação, né, de CNPJ. Não pode não haver, né, esse tipo de vínculo, né? Tanto que quando as empresas vão prestar o serviço para a gente, nós temos uma triagem do funcionário dele. E o funcionário é obrigado a apresentar um vínculo com a empresa que nós contratamos. Isso é imprescindível. Tá? Também, agora que a gente entrou nesse assunto, eu lembrei de um outro tópico aqui. E, por exemplo, vai prestar serviço para uma empresa do tamanho da Volkswagen, tem a parte da integração também, né? Para os funcionários que vão prestar serviço entender, né? Que eu acho que é super importante isso, né? Entender como funciona ali. Com certeza. A gente tem integração para funcionários, né? Que são os entrantes. Ela tem um cunho institucional, a gente vai, né, climatizar o funcionário, estamos recebendo ele, fazendo um onboarding, né? Dando boas-vindas, tá? E aí a gente explica todas as necessidades que ele pode vir a ter lá dentro. Quando a gente está falando de um prestador de serviço, a integração ela tem um objetivo fundamental, né? Então, assim, eu posso até falar institucionalmente onde que ele está entrando, qual que é o ambiente, etc e tal, mas assim, eu preciso explicar para ele, no caso de uma emergência, o que você faz? Né? Você passou mal, onde que você busca socorro, começou a pegar fogo, por onde você corre, né? Começou a ter uma chuva, inundou, qual que o que via que você vai sair, nós temos 2 saídas lá, principalmente, primeiro, é preservar a vida. Então, se a gente tiver um contratempo lá, o que acontece? Tá? E aí que você, nesse meio tempo, primeiro, o próprio terceiro que vai prestar serviço, alguns já ficam até um pouco mais impressionados com o cuidado que a gente toma. Ela fala, poxa, o cara tá me ensinando por onde eu tenho que correr? Sim. Tá? Tivemos aí aniversário, infelizmente, né, da Botkiss. Se tivessem tido cuidados, não teria acontecido essa tragédia aí de desproporcional. Aí até para a pessoa entender aonde que ela está entrando, né? É que nem você entrar numa empresa e aí no primeiro dia já pedir, faz isso aqui, faz aquilo, a pessoa não sentiu ali o ambiente de trabalho. Isso influencia muito, né? Então, vocês fazem essa integração com prestadores de serviços, né? Então, vamos dar nomes aqui, o pedreiro, o pintor, eles têm que participar dessa integração. 100%, Bruno. 100%. Não escapam. 100%. Inclusive, uma coisa importante que é princípio de processos, né? Todo executor, né, de uma tarefa, ele tem que saber o porquê ele está executando aquilo, ele tem que saber onde ele está inserido. E senão não adianta você cobrar depois. Não, né? Então, dependendo do projeto, ali, né? A gente extrapola um pouco na integração para a pessoa entender onde que ele realmente está inserido e o que a gente está esperando do entregável. E agora, com todas essas mudanças que tiveram no mercado, né, vamos de novo voltar à questão da pandemia. Como que foi isso para vocês, assim? Vocês chegaram a diminuir espaço físico? O que você enxerga o que vai ser o daqui para frente? Né? Como que vai ser esse ambiente de trabalho híbrido? O que isso está influenciando na rotina dos funcionários, colaboradores, enfim? Perfeito. Eu vou responder conforme a nossa natureza. Nós somos usuários de um prédio alugado, ele é monousuário. Então nós dividimos lá com Mas seria legal você dar um panorama também do que você acha. Mas eu vou falar. Tá. Mas com certeza. Assim, é a minha percepção. Eu acho que dificilmente eu vou errar, tá? Lá nós dividimos, né? Então, assim, metade é Volkswagen Serviço Financeiro, metade é Volkswagen Caminhões e Ônibus. Tá? Então, nós somos um prédio monousuário. Então, nós não abrimos mão de espaço. Né? Porque eu não tenho como devolver, não é como um prédio multiusuário que eu devolvo um andar. Né? Lá nós ficamos com todos os espaços, né? E agora nós estamos começando a reocupá-los novamente. Tá? Mas qual que é a diferença? Antigamente, né, antes da pandemia, 2020 de antigamente, mas enfim, né, se tornou antigamente,
a gente tinha uma estação de trabalho que tinha lá o nome do funcionário, tinha lá um porta-retrato da família, as coisas dele e tal, né? Como a gente agora não tem mais, né, a periodicidade que a gente tinha de frequência dentro dos escritórios, então nós descaracterizamos todas as estações, tiramos todos os pertences, os funcionários foram lá buscar, e nós adotamos uma plataforma de reserva. Então a pessoa vai trabalhar, ela reserva uma estação de trabalho, reserva uma vaga de estacionamento, trabalha durante aquele dia ou durante aqueles dias, depois mistura com o híbrido, né? Como que é essa reserva do carro? A distância, é isso? Isso, é uma plataforma, né? Então, assim, a pessoa é uma aplicação web, né? Mas que ela tem cara de app quando você abre no celular. E lá a pessoa fala, né? Primeiro assim, o que você quer reservar? Um assento. Legal. Então ela vai reservar uma estação de trabalho, ela escolhe o andar, onde estão os amigos, escolhe lá a estação de trabalho dela, depois a plataforma pergunta se quer reservar uma vaga de estacionamento, se a pessoa for de metrô não, se a pessoa for de carro sim, tal, ela reserva uma vaga. Isso porque o espaço físico não comporta todos os funcionários? Não, agora não, porque apesar de nós não termos devolvido para o proprietário, nós fizemos um arranjo com os colegas de caminhões. Né? Que faz parte do grupo. Que faz parte do grupo. Tá. Volkswagen Caminhões e Ônibus, né? Eles pegaram um andar a mais. Então eu já não teria todos os assentos necessários para ter 100% dos nossos funcionários. Um pouquinho menos, né? Tá. Mas já não conseguiria ter todos. E aí a necessidade da gente ter uma plataforma para a gente poder limitar, né, a quantidade de pessoas naquele dia. Legal. E não ter um overbooking. Legal. Então, e nem avião. Exato. Igualzinho. Então, assim, a plataforma veio para nos ajudar a mesclar, né, o híbrido, né, entre casa e edifício, né? E respondendo a sua pergunta do que eu acho para o futuro, eu vejo assim, Bruno, como eu disse, eu vivi várias etapas, né, do trabalho aí desde 1985 para cá, né, dos ambientes de trabalho. Eu vejo assim, agora a gente vai ter que ter ambientes assim muito mais componíveis, ou seja, aumento, diminuo. Eu quero que o meu projeto aqui tenha bancadas mais altas, que a pessoa não sente trabalho em pé, mais um pedaço ali que a pessoa possa inclusive tirar um cochilo durante o dia. Eu quero cores. Eu quero um ambiente, desta vez assim, um pouco menor e afastado. Eu vou alugar um coworking, por exemplo, por um tempo. É algo muito flexível, muito flexível. É isso que você está falando da bancada em pé, usa bastante na Europa, né? Aquelas bancadas com regulagem de altura também. Exato. Eu lembro até que, desculpa até te cortar, mas eu lembro que eu escrevi um artigo exatamente, acho que bem no pico ali da pandemia, talvez de 2020, que as pessoas estavam 100% de casa, e aí eu estava justamente explicando como que as pessoas dentro de casa elas poderiam ficar sentado na mesa de jantar, depois talvez vai num balcão ali da cozinha, no tampo da cozinha, trabalha um pouco de pé, porque isso que você está falando ajuda na circulação, né? Porque senão a pessoa fica o dia inteiro sentado também e não é bom. É bom você circular, nem que você faça 5 minutos, faça uma reunião em caminhões e meios, depois senta de novo. Vou pegar o gancho então da sua excelente observação, tá? Nos escritórios que a gente montou na última reforma que você falou, nós tiramos o lixo, né, das estações de trabalho, propositalmente para a pessoa levantar, né, e jogar o lixo dela, né, quando vai ao toalete, ou enfim, né, quando vai fazer alguma coisa, e colocamos as águas, né, nas extremidades, que é para a pessoa levantar e fazer exercício, né? Então, para levantar, os toaletes também, os sanitários são também nas extremidades, né? E vou fazer uma amarração com o início do nosso bate-papo, porque o workplace, né, que eu falei, eu posso ter que alugar aqui uma parte, eu posso ter que devolver, posso de repente ter um projeto que é fora do estado de São Paulo, que eu vou pegar um público específico, eu preciso fazer algo ali, um grupo de concessionários que a gente vai ter alguma interação, né? Então, por isso que é workplace, é o local de trabalho, não necessariamente mais no prédio. O escritório. E caminhando um pouquinho mais, o que a gente começou a fazer a partir de janeiro deste mês aqui, que já está se findando, né?
Nós contratamos uma empresa, né, que nós ajudamos a desenhar o produto, né, sobre ergonomia. Então, assim, eu cuido de ergonomia dentro do prédio. Eu consigo lá aferir se a nossa mesa está na altura, se o teclado tem descanso de punho, se a cadeira, se tem descanso de pé, e assim sucessivamente. Tá? E na casa da pessoa? Se ela trabalha no quarto, na sala de estar, não sei. Não sei se ele tem hábito de coworking e tal. Então nós contratamos uma empresa de ergonomia e um médico ergonomista faz uma entrevista com cada um, 100% dos nossos funcionários, para dizer o seguinte, não para dizer para ele assim, ó, você tem que ter uma mesa isso, assim, não, ó, interessante que você tenha esta altura de mesa, que você use o punho desta forma, a iluminação, ventilação, levante a cada tempo, tal. Então a pessoa recebe na casa dela, né, de forma digital, é uma entrevista, tá? Que o nosso ergonomista vai falando para ele qual que é a melhor forma dele trabalhar para ele não ter problemas posturais. Tá? Workplace. Sim. Faz todo sentido. E bem-estar. Porque é muito particular, né? Quando a gente fala de trabalho em casa, eu percebo até pelo meu escritório. Tem pessoas que produziram super bem, tem pessoas que foi muito ruim, a produção é melhor no escritório. Por quê? Porque às vezes um mora sozinho ali, ou ele tem um quarto que ele consegue se concentrar melhor, o outro não. Às vezes é o cachorro, a criança chorando, e isso vai influenciar, né, no dia a dia, assim como o mobiliário, que é o que você está explicando. Você ficar numa cadeira totalmente desconfortável, talvez no dia seguinte você vai estar com dor nas costas, vai ter que ir no hospital, enfim, vai influenciar com certeza, né? Essas orientações, elas são extremamente importantes. Eu tinha uma dor no braço direito, que eu não sabia do que era, até no hospital fui. E durante uma sessão de ginástica laboral que a gente tinha, né, da pandemia, a ergonomista falou assim, você está usando errado o seu mouse. E de fato eu deixava ele um pouco distante, fazia assim. Cara, ela mudou a posição, falou, é aqui que você tem que usar, a dor no braço sumiu. Olha só. Então assim, a gente tem que dar propriedade para quem é técnico na área. Cada um na sua área, né? Com certeza. E aí, falando de workplace, de novo, Brunão, falando do futuro, imagina que agora você tem o híbrido. Então você tem o conforto da tua casa, lá no sofá, na cadeira que você escolheu, tudo na tua casa você escolheu, né? Sim. Eu tenho um desafio grande. A pessoa está num ambiente confortável. Eu tenho que tornar cada vez mais atraente o escritório. Porque senão a pessoa fala, pô, vou sair daqui onde está tudo legal, né? Para ir lá, aquela empresa que é tudo cinza, ou tudo sem graça, tudo. Não. Vai lá que vai ser agradável. Vai ter lá um bom ambiente visual, de clima, de pessoas, comida, de bebida, enfim. A pessoa fala, pô, eu vou para lá que eu vou ver minha turma. E eu me sinto atraído por aquele ambiente. Aí entra a tua equipe para tornar o ambiente bacana. Com certeza. Esse é um dos maiores desafios agora. Na verdade, até um pouquinho antes da pandemia, pouquinho não, já estava um certo tempo. O escritório deixou de ser, né? Estação de trabalho, cadeira. Estação de trabalho, cadeira. Já estava tendo lounges espalhados, espaços abertos, salinhas de call, phone booth, enfim. Já estavam tendo ambientes ali que você conseguia, às vezes, não ficar preso dentro de uma sala de reunião, um ambiente mais despojado, né? E agora, ainda mais, que é o que você está comentando, porque senão não se torna atrativo, né? A grande dificuldade que o híbrido trouxe para nós que administramos esse tema, e aí os colegas que estão assistindo certamente vão partilhar disso, quando você tinha todo mundo de forma cativa dentro do escritório, vou dar um exemplo hipotético, uma empresa como a nossa lá que tinha cerca de 1.200 pessoas diariamente no prédio, né? Você ia contratar um serviço, vou dar um exemplo aqui, né? Serviço de cabeleireiro, que a gente tinha lá e deve voltar aos poucos, né? A gente tinha um público lá, tinha fila, né? Então as pessoas marcavam hora, etc e tal, e isso vale para lanchonete, vale para tudo, né? Agora, quando você perde esse volume, a pessoa que você está querendo tomar o serviço fala assim, tá bom, mas qual que é a minha expectativa de volume aí? Precisa comprar insumo, ele precisa investir em equipamento, em pessoas, né? Então isso é uma dificuldade e que a gente tem que transpassar de alguma forma.
certeza. Vão ser os próximos desafios aí. Exato. E a pandemia, ela acelerou, né, muito rápido o nosso comportamento. Então, eu tô falando de desafio, é um desafio assim para ontem, né? Porque realmente o ser humano, assim, ele mudou muito radical, né? Acelerou e alterou, né? Alterou muito, muito. Eu lembro que tinham vários departamentos. Esse departamento não pode trabalhar em casa por conta de segurança. Foi todo mundo. Acabou. Até a gente fala de bancos, gerentes de bancos, né? Banco que eu falo na rua ali, né? De você comercial, né? Então, realmente teve todo mundo que se adaptar, não teve jeito. Bom, César, acabou o nosso tempo. Até ia ter bastante assunto aqui, acho que foi bem rico a nossa conversa, com bastante dicas, principalmente quem está querendo entrar nessa área de arquitetura corporativa, comercial. Queria te agradecer. Opa. Obrigado por ter cedido aí um pouco o seu tempo. Até se você quiser deixar seus contatos aí, quem quiser falar com você, né? Onde que a pessoa pode te localizar. Bacana. Eu quero agradecer a oportunidade, né? A oportunidade que a Saint-Gobain também, né, tá nos proporcionando aí através do caso, né? É muito importante a gente poder trocar essa experiência aqui, né, com outros colegas. Eu tenho um círculo de amigos também das fábricas que a gente conversa, né? Com a Audi, com a Scania, com colegas da própria Volkswagen do Brasil. Mas assim, quando a gente vai para fora, a gente vê outras diferenças assim de necessidade, de soluções, são benchmarks bacanas. A gente tem que sempre deixar. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade, né? Na edição do vídeo aí a gente coloca aí o meu LinkedIn, tá ativo sempre, eu acesso ele diariamente, eu acho que é o canal. Mas como que você tá no LinkedIn? Seu nome? César Carrer. Tá. Aliás, tem dois, né? Um é de Minas Gerais, acabei até fazendo amizade com ele lá, mas ele tem uma outra responsabilidade na empresa dele, né? E eu tô como gerente de Workplace Bem-Estar da Volkswagen Financial Services Brasil. Quem quiser pode me encontrar lá. E assim, quiser fazer um benchmark, tomar um café lá conosco no escritório, bater um papo, eu preciso de uma ajuda, vou fazer uma obra lá na empresa, tal. Nossa empresa é grande também, né? Certamente vamos ter as mesmas dores, né? E a gente ajuda. Legal. Somos craques em transpassar barreiras aí, né? Minha avó dizia que a vida só é dura para quem é mole. Mas é isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado você. Bom, vou aproveitar para deixar meu Instagram também, é Bruno Moraes Arquitetura Estúdio, com S. Obrigado a todos que ficaram até o final aqui. Eu acho que esse podcast foi bem rico, teve bastante conteúdo. Queria agradecer ao nosso patrocinador, a Saint-Gobain, e até o próximo episódio.